Olá, este é o nosso sexto vídeo do segundo módulo do nosso curso de Introdução a Redes de Computadores. Neste vídeo, vamos abordar a arquitetura P2P, que é uma arquitetura bem diferente da nossa arquitetura cliente-servidor que vínhamos trabalhando até então. Até o momento, olhamos basicamente vários protocolos que tinham como característica básica o modelo de comunicação cliente-servidor. Nesse modelo, pressupõe-se uma estrutura relativamente fixa, na qual você tem um servidor com endereço, um conjunto de servidores com um endereço fixo, que possuem um dado conteúdo e que irão disponibilizar esse conteúdo para um conjunto de clientes. E aí, neste modelo, os servidores têm como um papel passivo na comunicação, na qual eles estão basicamente aguardando a comunicação dos clientes para enviarem ou receberem dados. E os clientes, estes sim, têm um papel ativo, proativo durante o processo de comunicação. Para o caso das aplicações P2P, da arquitetura P2P, como eu já mencionei anteriormente, o modelo de comunicação muda um pouco, já que agora você não tem, do ponto de vista lógico, a ideia de uma máquina, de um sistema que vai ser fixamente um servidor. Ele eventualmente fica chaveando o papel dele entre cliente e servidor. Ele também não tem uma obrigatoriedade de ter endereçamento fixo. Então, na prática, sistemas finais que rodam aplicações do tipo P2P podem ser computadores normais com endereçamentos dinâmicos, que é o que nós usamos quando, por exemplo, utilizamos aplicações do tipo torrent, por exemplo. E aí, por conta disso, a arquitetura P2P ela traz uma série de benefícios quando comparada à arquitetura cliente-servidor. Por outro lado, ele também traz uma série de desafios que precisam ser traçados, resolvidos para que possa de fato funcionar, certo? E aí, por conta disso, algumas aplicações especialmente se aplicam na utilização do P2P, entre os quais a gente pode citar a distribuição de arquivos durante o modelo P2P. A gente pode utilizar a ideia de bancos de dados distribuídos do tipo P2P, ou mesmo nós podemos ter aplicações como, por exemplo, voz e vídeo P2P. Isso são tipos de aplicações que podem acontecer. E aí, eu vou mostrar a vocês dois exemplos, discutir um pouco de aplicações do tipo P2P. E aí, antes de mais nada, é importante a gente ressaltar que esse conceito de arquitetura cliente-servidor, arquitetura P2P, isso se dá ao nível de camada de aplicação. No nível da camada de transporte, você vai ter, quando por exemplo um nó quer se comunicar com outro, o nó que vai receber a comunicação ele vai se comportar como um servidor, mesmo no modelo de aplicações P2P, certo? O que você modifica quando você vai para a arquitetura P2P é do ponto de vista lógico na camada de aplicação, onde a máquina que está servindo o conteúdo, ela não tem as características de um servidor tradicional, tá certo? E aí a primeira aplicação que eu queria discutir com vocês é justamente o tipo de aplicação mais comum que a gente enxerga para a arquitetura P2P, que é a distribuição de arquivos P2P. E aí, nessa distribuição de arquivos P2P, ela vai diferenciar porque, enquanto que na arquitetura cliente-servidor, você tem basicamente um servidor que vai ter o conteúdo, e ele vai distribuir esse conteúdo para
os vários clientes, mas a partir do momento que um cliente recebe um conteúdo, ele não se torna um servidor, ele mantém aquele conteúdo e ele não auxilia o servidor. No caso da arquitetura P2P, quando você tem uma distribuição, cada nó, que aí na terminologia da arquitetura P2P nós chamamos de pares, cada par ele pode redistribuir o conteúdo do arquivo que ele recebe. Então, vamos supor que inicialmente eu tenha uma máquina que tem o conteúdo e eu tenho várias máquinas que desejam obter esse conteúdo. Na arquitetura cliente-servidor, eu tenho a ideia do servidor, que seria esse primeiro aqui, e vou ter vários clientes. Toda vez que um cliente ele vai acessar, ele acessa, manda uma requisição para o servidor, solicitando o conteúdo e obtém esse conteúdo. E aí esse conteúdo ele fica basicamente parado no cliente. Esse primeiro cliente, ele, de forma alguma, ele auxilia a rede. Já no caso da arquitetura P2P, primeiramente nós não temos esse conceito de servidor. O termo que se utiliza é o termo par em português ou peer em inglês. Então todo mundo é peer, todo mundo é um par. E aí o que vai acontecer é o que toda vez que uma máquina ela recebe um conteúdo, ela pode passar a se comportar como um novo servidor. Então vamos supor que as demais máquinas queiram acessar, então essa primeira máquina, ao invés de solicitar o conteúdo do servidor original, solicitaria esse conteúdo dessa outra máquina aqui. Então essa primeira poderia solicitar do servidor original, enquanto que a última poderia solicitar da segunda máquina esse conteúdo. Então, com a arquitetura P2P, o que nós vamos ter é basicamente o conjunto de máquinas que vão disponibilizar o conteúdo vai crescer conforme a rede cresça. E aí você torna o ambiente muito mais sustentável. E aí, em relação à arquitetura cliente-servidor, as aplicações de distribuição de arquivos P2P elas são ainda mais interessantes. A principal aplicação hoje em dia em utilização é a aplicação chamada BitTorrent. Que BitTorrent, na verdade, ele é um protocolo P2P, no qual várias aplicações podem implementar esse protocolo. Da mesma forma que, por exemplo, nós temos o protocolo HTTP, que pode ser implementado por diferentes navegadores. E aí no protocolo BitTorrent, a distribuição, esse exemplo que eu coloquei é o exemplo no qual o cliente-servidor mandaria o arquivo completo. E só após o arquivo completo ele seria disponibilizado. Só que aí no BitTorrent e em diversos outros protocolos semelhantes, ele é um pouco mais inteligente. Ele não considera o arquivo completo nessa distribuição. Ele considera, na verdade, pedaços do arquivo. Então o arquivo original ele é quebrado em pedaços de um tamanho pré-definido. Então, por exemplo, 1 megabyte, 500 kilobytes, aí depende do que está especificado no protocolo. E aí, toda vez que uma máquina vai baixar, ela começa a baixar pedaços desse arquivo. E aí, a partir do momento que o sistema final baixa esse pedaço, ele passa a ser um servidor desse pedaço. Ele passa a se comportar como servidor a partir do momento que ele passa a disponibilizar esse pedaço para as outras máquinas. Então, o que vai acontecer é que um arquivo ele vai ser quebrado em pedaços e eu posso ter partes dele em diferentes máquinas da rede. Então, por exemplo, essa máquina aqui ela pode ter esses dois pedaços armazenados. Essa máquina aqui ela poderia ter o terceiro e assim sucessivamente. Então o processo de troca não se dá como unidade do arquivo completa, mas sim são unidades menores
que são pedaços desse arquivo, tá certo? Com isso, a gente tem uma melhoria substancial na questão do desempenho da nossa rede. A partir desse compartilhamento, do fato de que várias máquinas estão auxiliando a rede, nós temos uma melhoria na questão do desempenho da nossa rede, tá certo? Então para a gente poder comparar, vamos pensar um cenário da arquitetura cliente-servidor, onde eu tenho um único servidor que tem um arquivo e ele quer disponibilizar para vários clientes. O que vai acontecer é que você vai ter uma série de limitações, como por exemplo, qual é a velocidade máxima de transmissão que eu vou ter desse arquivo para distribuir para todo mundo. Eu devo levar em consideração a velocidade com que um servidor é capaz de enviar. Eu vou ter que levar em consideração a velocidade máxima do qual as máquinas são capazes de baixar. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. E aí, conforme eu for crescendo o número de clientes, eu necessariamente vou crescer o número a sobrecarga dessa minha máquina. Então, conforme eu for crescendo o número de clientes, vai crescer de modo linear o tempo necessário para o download, para a distribuição de um dado conteúdo. Já no caso da rede P2P, o que vai acontecer é o seguinte: eu vou ter percebam aqui nesse gráfico, nós temos o tempo que leva para fazer uma distribuição de um dado conteúdo quando eu estou utilizando a arquitetura cliente-servidor. Conforme eu cresço o número de clientes que desejam um dado conteúdo, então a gente vai perceber que conforme cresce o número de clientes, eu vou crescer de modo linear o tempo de download. Faz sentido, já que na verdade eu estou dividindo a largura de banda possível para transmissão, a vazão de transmissão, pelos N usuários. Então é natural que eu vou crescer de modo linear. E aí percebam também que nesse exemplo da arquitetura cliente-servidor, o número de servidores ele não cresce de modo linear por conta dos usuários. Então vamos pensar num cenário mais simplificado, que eu tenho apenas um servidor. Conforme for crescendo, por exemplo, eu tenho um dado arquivo que leva um tempo X para ter o download. Se eu crescer 10 vezes o número de usuários, eu vou crescer em 10 vezes o tempo de download. Já que o servidor não tem ninguém para auxiliar ele conforme a demanda cresça. Já no caso da arquitetura P2P, a gente tem o inverso. Conforme a rede vai crescendo, eu vou crescer também o número de usuários que vão conseguir auxiliar na demanda desse arquivo. Vou crescer o número de sistemas finais que vão se comportar como servidor daquele arquivo. E aí, por conta disso, nós temos que o tempo de download ele vai tender a estabilizar, porque conforme a rede cresça, vai crescer de modo semelhante o número de servidores. Então a gente vê que na rede P2P ela é muito mais estável do que uma arquitetura cliente-servidor. E aí, uma pergunta que viria é: tudo bem, o modelo P2P ele é muito interessante, ele traz uma estabilidade, mas como é que funciona na prática esse modelo P2P, por exemplo, na aplicação num torrent? Para quem não conhece o torrent ele é uma aplicação que ele funciona basicamente da seguinte forma. Primeiramente, vou explicar do ponto de vista do usuário. O usuário ele deseja baixar algum conteúdo que está disponibilizado via P2P. Ele vai em algum site que disponibilize os arquivos do tipo torrent. São arquivos com extensão torrent. Esses arquivos, basicamente, eles contêm a descrição
do que? Eles contêm a descrição de quais são, do que é o arquivo, quais são os pedaços que esse arquivo vai ter, a assinatura de cada pedaço para poder fazer uma verificação, e eventualmente ele vai ter também uma lista de rastreadores no qual aquele torrent está baseado. O usuário ele baixa esse arquivo torrent e aí ele vai utilizar alguma aplicação para fazer isso, alguma aplicação de torrent. E aí existem várias aí disponíveis, certo? Onde quando ele abrir essa aplicação, ele vai indicar que quer utilizar esse torrent que ele baixou para fazer o download do conteúdo. Esse arquivo torrent, só para título de grandeza, é um arquivo relativamente pequeno, de poucos kilobytes ou no máximo poucos megabytes. Ele não representa o arquivo completo que o usuário deseja baixar. A partir do momento que a aplicação abre o arquivo torrent, ele obtém a lista de rastreadores e aí a aplicação do usuário vai se conectar com um desses rastreadores, ou na terminologia em inglês, tracker. Quando o usuário se conecta a esse rastreador, o que é que esse rastreador faz? Esse rastreador é basicamente uma máquina da infraestrutura P2P que vai manter a lista de todos os pares ativos que contêm o dado conteúdo do torrent. Então, toda vez que o usuário quiser baixar, a aplicação vai se conectar com o rastreador e vai baixar essa lista de usuários ativos. Então, nesse exemplo aqui, nós temos uma usuária Alice que deseja baixar um dado arquivo. Ele se conecta a esse rastreador, a aplicação dela, para baixar a lista de pares. E aí, ao mesmo tempo, essa aplicação vai ficar continuamente avisando o rastreador que está ativo, para também ser um par nessa comunicação. Feito isso, o que vai acontecer é o seguinte: a aplicação vai receber um subconjunto desses pares, vai se conectar a um subconjunto desses pares que ele recebeu, para obter a lista de blocos que cada um desses pares tem. Então vamos pensar que nós temos lá o nosso arquivo original, que ele foi dividido em pedaços, onde cada pedaço nós damos o nome de bloco. Então a aplicação de Alice se comunica com o primeiro par e pergunta: olha, quais são os blocos que você tem? Então, por exemplo, o primeiro par diz: olha, eu tenho o bloco 1, 2 e 3. Alice sai perguntando a todos: olha, qual o segundo? Quais tem? E assim por diante. Para que a Alice tenha uma noção geral de como é que está a distribuição desse conteúdo ao longo de todos os pares. Feito isso, o que vai acontecer é que a Alice vai começar a se comunicar, abrir conexões com os pares, para justamente dizer: olha, me dá o par, me dá o bloco X, me dá o bloco Y, e assim sucessivamente. E aí começa a fazer o download desses blocos. E aí, a partir do momento que a aplicação de Alice faz o download daquele bloco, ela passa a se comportar como um servidor para aquele bloco. Então, da próxima vez que algum par se conectar a ela pedindo a lista de pares, ela vai responder indicando: olha, eu tenho o bloco tal, tenho o bloco tal, tenho o bloco tal, e assim sucessivamente. Obviamente que essa explicação que foi dada é bem simplificada, já que o protocolo BitTorrent é um protocolo extremamente complexo. Como, por exemplo, como é que a gente garante que você evite que haja usuários egoístas, aquele tipo de usuário que ele acessa, baixa o conteúdo e ele sai da rede, e aí ele não está auxiliando em nada. O protocolo BitTorrent ele faz esse tipo de tratamento para beneficiar justamente os usuários que estão continuamente compartilhando, certo? Um outro tipo de controle que o próprio protocolo BitTorrent faz é controlar, por exemplo, que você tem um casamento entre pares com capacidade de transmissão
semelhante, porque a ideia é que, por exemplo, se eu tenho um par que ele tem capacidade de transmissão X, não faz sentido você colocar ele em comunicação direta com uma máquina que tem uma capacidade de comunicação 10x, porque você vai terminar o quê? Vai terminar subutilizando esse recurso da 10x. Ele vai fornecer tudo para a primeira máquina, mas ele vai ter pouco retorno. Então, o protocolo BitTorrent faz esse tipo de controle, certo? Então, a gente tem essa noção, mas sabe que o protocolo BitTorrent ele é muito mais complexo do que isso. Uma outra aplicação existente é uma aplicação de distribuição de conteúdo, algo como um banco de dados distribuído. E essa aplicação nós damos o nome de Distributed Hash Table. Para quem não conhece, Hash Table é uma estrutura de dados na qual você faz a alocação de um conjunto de conteúdos a partir de uma dada regra de chaves, como por exemplo, vamos supor que eu tenha um vetor que eu quero armazenar dados. Esse vetor tem um tamanho pré-definido. Tem um vetor um tamanho pré-definido. Vamos pensar um array normal. Vamos supor que ele tenha a posição 0, 1, 2, 3, 4 até a posição n-1. Isso olhando do ponto de vista bem de programação mesmo. Nesse cenário que eu tenho apenas um vetor, um array, o que vai acontecer é o seguinte: eu consigo salvar nesse conteúdo apenas n elementos. Qual é o benefício e qual é a complexidade do array normal? O benefício é a velocidade de acesso e de salvamento, de indexação e de salvamento é extremamente rápida, porque você faz tudo em ordem de 1. Você gasta basicamente O de 1 para fazer essa comunicação, porque automaticamente você já sabe a posição que você quer buscar. Uma outra estrutura de dados, isso aqui seria o array. Uma outra estrutura de dados que usamos continuamente é a lista, onde na lista nós vamos ter basicamente um elemento apontando para outro, para outro, para outro e assim sucessivamente. Toda vez que eu quiser colocar um elemento, eu vou ter uma política, ou coloco ele no início, ou coloco ele no final. Mas, em linhas gerais, o grande problema da lista é que quando eu quero fazer uma consulta, a minha consulta vai levar na média O de n. Então, ele vai crescer, o tempo de acesso vai crescer conforme a lista cresça, em igual proporção, certo? E aí, por conta disso, uma outra estrutura que é a tabela hash, ele faz mais ou menos um misto entre essas duas estruturas. A ideia básica seria o quê? A gente ter um vetor, só que para cada posição desse vetor, eu não vou ter necessariamente um elemento, mas na verdade ele vai ter um apontador para uma lista. E aí toda vez que eu quiser salvar um valor,
eu necessariamente eu vou ter que fazer o seguinte, vamos supor que eu tenha que fazer salvar esse valor. O primeiro passo eu definir que posição eu vou salvar nessa lista. Se vai ser na primeira, na última, na primeira, na segunda, na terceira e assim por diante. Então eu vou usar algum dado desse meu conteúdo, aplicar uma função de hash nesse meu conteúdo, que vai me dar um valor de 0 ao n-1. Um exemplo, vamos supor que eu quisesse guardar valores inteiros aí nessa lista. Uma forma de eu fazer seria utilizar o módulo, a função módulo, onde eu aplicaria o módulo de n nesse valor inteiro. E aí eu descobriria a posição correta. Então vamos supor que eu tenho um n de 10 e eu quisesse salvar o valor 50. Bastaria usar o quê? N módulo 10, que iria dar a primeira posição, 0. Obviamente que eu posso ter várias colisões aí. O 0, o 10, o 20, o 30 e assim sucessivamente. O que é que vai acontecer? Vai ter justamente essa minha lista, onde eu vou agrupar todos os meus elementos. Por que o hash ele é interessante? Até agora eu estou mencionando apenas o hash tradicional. Por que o hash é importante? Porque eu vou conseguir distribuir esse meu conteúdo em várias. Então, quando eu for fazer a minha consulta para recuperação, eu não vou consultar, por exemplo, em 50 valores. Eu vou consultar no máximo em 5. Então, percebam quanto ele reduz. E aí, conforme esse tamanho desse meu vetor aqui cresça, eu vou diminuir o tempo de acesso, certo? Esse é o primeiro ponto. Isso é um modelo de hash local. Porém, existe a ideia de a gente ter um modelo de hash distribuído. E aí, no modelo de hash distribuído, o que é que vai acontecer? Ao invés de esse meu vetor ele está num único local, cada pedaçozinho desse aqui estaria em tese numa máquina distinta da minha rede. Então estou espalhando o meu conteúdo. Então cada máquina vai ter apenas um pedaço da informação total do banco de dados. Isso é interessante por quê? Porque você na verdade está distribuindo o conteúdo, você vai diluir a questão do acesso, você vai diminuir a questão do ponto de falha. Se você tiver uma das máquinas se perca, você só vai perder parte do conteúdo. Tendo duplicata, você reduz ainda mais. Então você tem uma série de benefícios quando você está utilizando uma estratégia como o hash distribuído, certo? E aí nesse modelo aqui, o que nós vamos ter é o seguinte: toda vez que cada par ele vai manter basicamente um subconjunto do total de dados. E aí para cada subconjunto ele vai ter que informação, uma dada chave e o valor que ele quer guardar. Onde o valor aí depende, pode ser qualquer coisa. Poderia ser um conjunto de bytes, poderia ser um número, poderia ser um arquivo. Vai da aplicação, o que ela quer guardar, certo? E aí cabe ao sistema de hash justamente fazer o quê? Toda vez que o usuário ele quiser acessar um conteúdo, ele vai lá e acessa um conteúdo, ele vai saber em que máquina está alocada essa informação, tá certo? Essa estratégia ela é conhecida como tabela hash distribuída, ou no inglês DHT, que vem de Distributed Hash Table. Então toda vez que vocês escutarem Distributed Hash Table ou DHT, é uma tabela hash distribuída. Uma dificuldade que surge no DHT
é justamente o seguinte: olha, será que a máquina vai precisar ter informação sobre todos os nós? Então imagine que a minha tabela hash distribuída tem um conjunto de N nós. Será que a minha máquina vai ter que manter um controle desses N nós? Na prática, não. Você tem estratégia justamente para você tentar otimizar isso. A primeira estratégia é a gente criar um esquema de DHT circular, onde cada hash iria armazenar necessariamente apenas o próximo nó, a informação sobre o próximo nó e eventualmente sobre o nó anterior. Então, toda vez que você quiser salvar um dado, toda máquina ela saberia eventualmente só quem é o próximo nó ou o nó anterior. E aí, toda vez que eu não consigo no próximo nó, eu saio saltando até encontrar qual é o conteúdo que tenha, certo? Então, vamos supor que o meu conjunto de chaves, eu defini que o meu conjunto de chaves ele tem um tamanho 16, certo? Então o que vai acontecer é o seguinte: nesse exemplo aqui, toda vez que uma máquina ela tem um conteúdo, que quer salvar um dado valor, esse valor ele é salvo necessariamente no inteiro subsequente. Então, por exemplo, se o usuário quiser salvar o valor 2, vai ver aqui, o 2 tem algum nó com o valor 2? Não, não tem, porque em tese seria aqui, só que no momento não tem nenhum usuário ativo. Então, o correto seria salvar no 3. Então, se esse conteúdo ele quer ser salvo, quem quer salvar é o nó 1, o que é que o nó 1 vai fazer? Vai se conectar com o próximo nó. Vamos supor que o nó 1 ele quiser salvar o conteúdo 11. Em tese, esse conteúdo ele iria ser salvo dessa forma. Só que nesse modelo, o nó 1 ele não tem essa informação direta de qual é o endereço IP do 10. Então, o que é que o nó 1 vai fazer? Ele vai consultar o nó 3 para verificar se o 3 sabe. Se o 3 souber, ele já responde. Se não souber, ele pergunta ao 4, ao 5, ao 6, ao 8 e assim sucessivamente. Ele vai sair consultando isso aqui. 1 pergunta ao 3, que pergunta ao 4, que pergunta ao 5, que pergunta ao 8, que pergunta ao 10. A partir daí, o 1 passa a ter essa informação e consegue trocar dados diretamente. Certo? Esse é um modelo relativamente simplificado do DHT circular. Qual o benefício e qual a complexidade? O benefício é que você tem uma simplicidade na implementação, cada nó só tem o próximo salto. A complexidade é que você, conforme cresça esse número de nós, e aí nesse exemplo que eu coloquei era até 16 nós, mas poderia ser na casa de milhares, uma máquina necessariamente teria que percorrer todo mundo. E aí começam a surgir outras estratégias, como por exemplo p-churn, que seria a ideia de você ter, cada nó ele vai ter o seu sucessor, mas ele vai ter necessariamente um conjunto de outros sucessores, escolhidos seguindo alguma política. Como por exemplo, o nó 1 ele poderia ter a informação apenas dos seus 2 próximos nós. Então, 1 teria do 1 e do 4, 1 teria do 3 e do 4, 3 teria do 4 e do 5, o 4 teria do 5 e do 8 e assim sucessivamente. Isso viria a ser uma outra estratégia de comunicação entre essas duas. Mas basicamente o modelo do DHT é basicamente o mesmo. Você vai ter o teu conteúdo que ele está espalhado nas várias máquinas. E você vai ter que basicamente fazer a busca automática de quais nós devem ter quais conteúdos.